Lembrar dessa história sempre me faz pensar no quão pouco sabemos sobre as pessoas. Lembrar dessa história sempre me faz pensar no quão pouco sabemos sobre as pessoas. Em particular, sobre meus vizinhos e sobre o meu irmão. Meus vizinhos pelo que fizeram e meu irmão por ter ajudado. Eram um senhor e uma senhora já de idade que viviam em uma casa com o número 16 pintado em grande na fachada. Pessoas muito educadas, sempre com um cumprimento na boca, que não se metiam com ninguém. Não tinham amizade com toda a rua, mas conversavam com todos. Pode-se dizer que não caíam mal a ninguém. A casa onde moravam era relativamente grande. Antes de eu ter memória, ao lado vivia o pai do senhor. Mas quando ele morreu, juntaram as duas casas e fizeram uma só, bem mais ampla. Ao fazer isso, o quintal também aumentou. Um quintal com bastante privacidade, cercado por um portão alto coberto de trepadeiras que quase não deixavam ver para dentro. Pois bem, a história começa no dia em que o senhor morreu. Ele faleceu e, segundo contavam, pediu à esposa que jurasse que o enterraria no jardim. Ela o amava muito e, obviamente, disse que sim. Um dia, meu irmão estava passando em frente à casa desses vizinhos quando a senhora saiu rapidamente até o portão, o chamou pelo nome e disse que precisava de um favor urgente. Em troca, lhe daria um bom dinheiro. Meu irmão não sabia do que se tratava, mas justamente ia para a casa da minha avó pedir dinheiro, porque precisava para umas coisas da escola. Hesitou um pouco, mas acabou aceitando e entrou. A primeira coisa que viu foi uma pá encostada na parede e no meio do quintal, um buraco ridículo de uns 15 centímetros, como se alguém tivesse tentado cavar, mas tivesse desistido na terceira pasada. O impactante foi o que viu ao entrar na sala, o corpo estendido no chão, enrolado em um lençol branco. Era o esposo da vizinha. Meu irmão disse que nem quis provas, mas a senhora nervosa puxou o lençol de uma vez. Ele viu. O corpo estava rígido, a boca entreaberta, os lábios ressecados e a pele manchada de um tom amarelado. No pescoço havia hematomas escuros e os dedos estavam inchados. Os olhos semicerrados davam a sensação de que ainda olhava para algum ponto do teto. "Você me ajuda a enterrá-lo no quintal?" perguntou a vizinha com a voz mais firme do que qualquer um teria esperado. Meu irmão fez várias perguntas nervoso e chegou a sair assustado para a frente da casa. "Espera", disse a senhora. "Quer que eu te mostre o vídeo?" A coisa estava ficando cada vez mais estranha. A mulher pegou um celular velho e mostrou a ele uma gravação. Ali aparecia o senhor, sentado na sala, dizendo que sua última vontade era ser enterrado no quintal de sua casa. Falava com calma, olhando diretamente para a câmera, como para livrar a esposa de responsabilidades e de quebra, convencer qualquer um que se oferecesse a ajudar. Com isso, meu irmão tirou algumas dúvidas, mas só aceitou de fato quando a senhora disse que aumentaria o pagamento. Ele então começou a cavar. Cavou 3 metros em cerca de 3 horas. Com a camisa encharcada, tirava a terra, as pedras e as raízes duras. Cada pasada parecia eterna, e o buraco cada vez mais fundo parecia um poço negro que o engolia. 4.000 ofereceu a senhora depois de ver o esforço do meu irmão. "Você tem sido de muita ajuda", ela disse. Ele mal respirava quando foi arrastar o corpo, deslizando-o pelo chão da sala. Disse que, sem querer, a cabeça do senhor bateu forte contra o degrau entre a casa e a área de churrasco. Foi um som horrível, que a senhora não escutou, ou preferiu não escutar. O corpo caiu no fundo do buraco e a vizinha levou a mão à boca, como se só naquele instante percebesse o quão real era tudo aquilo. "Filho, mas ajeita ele, por favor." Meu irmão fez o que pôde, mas o corpo já estava muito rígido, com os braços duros como madeira. Ele empurrou, girou, tentou endireitar, mas só conseguiu dar um jeito por cima. Depois jogou a terra de volta, cobrindo pouco a pouco,
até que o quintal voltou a parecer o mesmo de antes. No fim, recebeu o dinheiro que ela o havia prometido e chegou em casa por volta das 11 da noite. Entrando, a primeira coisa que fez foi ir tomar um banho de quase 40 minutos. Não disse nada naquela noite e saiu do banheiro com o olhar perdido, como se trouxesse a terra e o cheiro impregnados na pele. 3 dias depois, a vizinha bateu à porta de nossa casa. Era por volta das 9 da noite. Minha mãe abriu. A senhora estava nervosa, com o cabelo preso às pressas e um casaco por cima, como se tivesse saído escondida de casa. "O que deseja, vizinha?" perguntou minha mãe. Ela procurava meu irmão. "A essa hora meu filho já está dormindo. Amanhã tem que levantar cedo", disse minha mãe. "Mas eu posso dizer para ele passar na sua casa amanhã." A mulher ajeitou o cabelo e disse que não, que era melhor passar depois. E assim foi embora com a mesma rapidez com que tinha chegado. Meu irmão do quarto tinha escutado tudo. Quando minha mãe fechou a porta, ele saiu escondido, alcançou a vizinha correndo e perguntou para que poderia servi-la. Obviamente, ela não havia dito à minha mãe o que realmente queria, que era empregar novamente meu irmão como coveiro particular. De fato, meu irmão jamais nos contou que tinha enterrado com as próprias mãos o vizinho. Isso só soubemos muito tempo depois. Naquela noite, em voz baixa, a senhora lhe ofereceu 6.000, mas não para enterrar e sim para desenterrar. Agora ela queria que ele tirasse o corpo do quintal. Meu irmão já sabia que com ela era possível negociar. Ele tinha 17 anos, e o justo era que se ele fosse fazer algo desse tipo, pedisse mais, e ela sabia disso. Passava das 11 da noite, e não se tratava apenas de voltar a cavar os 3 metros. Agora ela pedia que ele tirasse o corpo. Como ele ia fazer isso? Onde iria deixá-lo? O que ela pensava fazer depois? Antes de mandá-lo direto para a tarefa, ela o sentou à mesa, serviu um copo de água e o olhou com uma seriedade que fez o sangue do meu irmão gelar. "É que você precisa entender", disse ela. "Claro que é necessária uma explicação", pensou meu irmão, e foi aí que a vizinha começou a falar. Desde aquela noite em que o enterrou, ela ouvia o choro dele debaixo da terra, como um gemido. Mas na madrugada, quando quer dormir, ela o ouve mais forte, chorando como uma criança. Ele não está confortável lá embaixo, pois não descansa. Meu irmão engoliu em seco. Já havia visto o corpo carregado e acomodado na cova. Ele sabia que estava morto. Morto de verdade. Mas ouvi-la dizer isso o fez sentir que, de alguma forma, o que ele havia enterrado não era totalmente um cadáver. Meu irmão ouviu os gemidos, clarinhos, como se viessem da própria terra. Isso fez com que, por um momento, pensasse em dizer que não, mas então a senhora melhorou a proposta. "Te dou 10.000. O que um rapaz da idade dele mais quer? Dinheiro. "Sim", disse meu irmão. Meu irmão cavou até às 3 da manhã. Os braços ainda doíam da primeira vez que havia feito um buraco naquele mesmo jardim. Por isso a pá agora parecia de chumbo. Quando chegou ao fundo, viu. Aquilo estava muito mais deteriorado. A pele já havia se desprendido em várias partes, deixando o osso amarelado. O corpo estava inchado em algumas partes e colapsado em outras. Mas o aterrorizante não foi isso. O corpo estava de bruços. Como teria conseguido isso se meu irmão o enterrou olhando para o céu com o rosto para cima? "Não precisa tirá-lo", disse a mulher. "Apenas o vire." "E como sabemos que ele não vai se virar de novo?" perguntou meu irmão, quase sem fôlego. Então ele deu um grito. Ele diz com toda a verdade do mundo que algo agarrou seu tornozelo. Tentou sair cravando as unhas na terra. Ele pode jurar que, além disso, o corpo murmurou algo. Foi uma espécie de sussurro que ele não entendeu. Ou talvez fosse apenas imaginação. 3 da manhã manipulando um cadáver,
Quero ver o que isso faz com sua cabeça. Além disso, a imagem era sinistra, pois no rosto os lábios haviam desaparecido e a boca era apenas um buraco preto. No final ele o virou e o acomodou como pôde, embora cada movimento fosse uma luta, pois o corpo parecia se recusar a ficar parado. Com a ajuda de uma corda que a senhora amarrou em uma árvore, meu irmão conseguiu subir. Terminou de cobrir a terra até que o quintal ficasse nivelado novamente, como se nada tivesse acontecido. Eram 6 horas quando acabou. A senhora lhe deu o dinheiro em notas amassadas e prometeu que nunca mais o incomodaria. Deus lhe abençoe, disse meu irmão, e foi direto para casa, ligou o chuveiro e tomou um banho longo. Depois, como se nada tivesse acontecido, se trocou, pegou o ônibus e foi direto para a escola. Naquele fim de semana, nos convidou, minha mãe e eu, para comer na lanchonete. Nos levou a uma das melhores e nos disse para pedir o que quiséssemos. Em nome do falecido, disse ele. Nem minha mãe nem eu entendíamos a que se referia. Não sabíamos que era o nome do vizinho enterrado, mas repetimos a mesma frase. Em nome do falecido. Quero que saiba que sou muito fã do que você faz, pois considero que você posta um ótimo material. Eu te sigo desde a Colômbia. Sou fotógrafo e no passado tive que me mudar para a Bolívia por causa de um trabalho temporário. A verdade é que a mudança foi dura, porque como toda mudança recente, você precisa se adaptar ao novo ambiente. Mas o que mais me pesava era estar longe da minha namorada. Para não perdermos o contato, a gente se falava quase todos os dias por videochamada, geralmente à noite antes de dormir, para contar como tinha sido o nosso dia. Numa noite aconteceu algo que realmente me deixou gelado. Era um domingo, mais ou menos 11 da noite. Estávamos em videochamada, conversando sobre como estava indo o novo trabalho, o que ela tinha feito no fim de semana, coisas bem normais. Ela estava no quarto, sentada na cama, com a luz apagada. Só era iluminada pela luz do monitor. De repente comecei a notar algo estranho atrás dela. Eu via que alguém se espiava por trás. Era como um rosto, mas não conseguia ver direito. Se mostrava e se escondia rápido, como se estivesse brincando ou não quisesse ser visto. Era uma figura de mulher, e disso eu tenho certeza. Falei para a minha namorada, meio em tom de brincadeira. Ei, quem está atrás de você? Ela riu e disse. Não tente me assustar, idiota. Mas eu não estava brincando, eu via claramente. Insisti, mas ela continuava dizendo que não havia nada e que estava sozinha. De repente a conexão começou a falhar, a tela congelava por alguns instantes, ficava lenta e travava. Perguntei se estava acontecendo o mesmo com ela, mas ela só conseguiu dizer que do lado dela estava tudo normal. Entre os cortes da chamada, comecei a ver algo que não consigo explicar. Minha namorada, que como disse, estava sentada na cama, de repente começou a se contorcer. A cabeça girava no pescoço uma e outra vez, abria a boca, se mexia e até se batia no rosto de uma forma horrível. Eu, apavorado, gritava pelo microfone. Para! O que você está fazendo? Mas a conexão continuava cortando e ela não reagia aos meus gritos. Tudo se via entrecortado, como em câmera lenta. Eu estava em choque, sem saber o que fazer, e de repente a tela ficou totalmente preta. Pensei que a chamada tinha caído, mas não. Logo depois apareceu o rosto de uma mulher com a cara desfigurada, os olhos vazios, que olhava diretamente para mim. Dei um pulo de medo e, de alguma forma, senti que aquela coisa estava me vendo, não pela câmera, mas a mim de verdade. Fechei o notebook de um golpe, peguei meu celular e liguei para minha namorada imediatamente.
Quando atendeu, estava super calma, como se nada tivesse acontecido. Contei tudo quase gritando, e ela só repetia: "Amor, estou bem, não aconteceu nada." Mas eu não estava alucinando, vi tudo muito claro. Enfim, corri. Reiniciei o modem, voltamos a nos conectar em videochamada e estava tudo normal. Mas eu não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. Desde então, ela me confessou algo que me deixou arrepiado. Disse que não tinha me contado antes para não se assustar ainda mais, mas desde o começo daquele ano vinha tendo sonhos estranhos. Sonhava com uma mulher de rosto deformado, que ficava parada na porta do quarto, a olhava e depois corria para se esconder debaixo da cama. Disse que morria de medo, mas tentava ignorar, porque não queria acreditar que fosse mais do que um sonho. Naquela noite, nós dois estávamos tão assustados que acabamos dormindo com a videochamada ligada para fazermos companhia um ao outro. O mais louco é que depois de algumas semanas, ela me disse que os sonhos pararam, como se aquela coisa tivesse parado de perturbá-la. Ela também contou que a mulher parecia muito com uma vizinha que teve quando era criança, uma senhora que morava no bairro e que tinha morrido em um acidente. Nunca conseguimos explicar o que aconteceu naquela noite na videochamada. Até hoje me pergunto o que foi aquilo e como conseguiu interferir na nossa chamada. Isso me faz pensar que fantasmas realmente podem interferir em situações onde há sinal, como em computadores, rádio e televisão. Isso é tudo, e até hoje continua sendo a única experiência paranormal que já vivi. Por alguns bons meses, no final de 2021, eu estava morando na antiga casa dos meus avós. Eles tinham falecido há algum tempo, e minha família ainda não havia vendido o lugar. A casa meio que era usada como casa de férias, mas durante aqueles meses, eu estava entre apartamentos e precisava de um lugar para ficar, então acabou servindo. Eu não estava muito feliz com isso, porque era uma casa bem velha e judiada de ruim. Mas, por outro lado, não ter que pagar aluguel era algo bom. De qualquer forma, isso aconteceu 2 meses depois de eu ter me mudado para lá. Eu tinha chegado do trabalho às 6 da tarde, estacionei na garagem e fui até a caixa de correio para pegar minhas correspondências, quando uma das vizinhas veio falar comigo. Era uma senhora idosa com quem eu já tinha conversado algumas vezes antes, principalmente sobre meus avós, minha situação e coisas assim. Durante essas poucas conversas, eu havia mencionado que estava morando sozinho na casa temporariamente, e foi por isso que ela veio falar comigo. Ela se lembrou de eu ter comentado alguns dias antes que só eu estava lá. Porém, mais cedo naquele dia, enquanto passeava pelo bairro, ela disse ter visto alguém se movimentando atrás das janelas dentro da casa. Quando também percebeu que meu carro não estava estacionado, ficou preocupada porque tinha certeza de que eu estava no trabalho. Eu agradeci por ela me avisar, mas, para ser sincero, não dei tanta importância ao que disse. Ela não parecia muito confiante no que tinha visto, e convenhamos, aquilo seria algo absurdo. Por que alguém estaria dentro da velha casa dos meus avós? Ainda assim, ao entrar, fiz uma checagem rápida para ver se algo tinha sido quebrado ou movido, mas não encontrei nada, nem sequer uma marca de sapato no chão. Definitivamente foi uma forma estranha e desconfortável de começar a noite, mas eu esperava que realmente não fosse nada para me preocupar. Preparei o jantar e assisti TV na sala pelo resto da noite. Era sexta-feira, então eu estaria de folga nos 2 dias seguintes. Acho que fiquei acordado até depois da 1 da manhã. Durante esse tempo, praticamente já tinha esquecido do que minha vizinha tinha me contado. Parecia apenas uma noite normal, mas como já era muito tarde, desliguei a TV e subi para o quarto. Quando eu tinha chegado em casa mais cedo,
O sol ainda iluminava boa parte da casa, então eu não havia acendido muitas luzes, o que deixou tudo bem escuro no meio da madrugada. As únicas luzes que acendi foram as do quarto, quando troquei de roupa depois do trabalho. Subi as escadas de madeira que rangiam bastante e fui pelo corredor até o quarto. Era um cômodo bem antigo, assim como o resto da casa, mas tinha duas partes. Uma era a área da cama, com a cama em si, e a outra era um pequeno corredor com um armário e uma daquelas penteadeiras embutidas na parede já bem datada. Do outro lado havia um banheiro grande, com chuveiro separado e espelhos demais para o meu gosto. Aquilo sempre me deixava meio desconfortável. Usei o banheiro, apaguei a luz de lá e voltei para a parte da cama, apagando também a luz do quarto. Mas imediatamente percebi que havia algo errado. Ainda havia uma luz acesa. Olhei para trás e depois de alguns segundos, senti meu coração disparar. O corredor da penteadeira entre a cama e o banheiro estava iluminado. Irei dar um contexto do porquê isso é tão perturbador. Era uma daquelas lâmpadas antigas, penduradas no teto, com um cordãozinho fino que precisava puxar para acender ou apagar. Por esse motivo, eu nunca tinha usado aquela luz, sem falar que era praticamente impossível ligá-la ou desligá-la por acidente, já que só funcionava puxando o cordão. Me aproximei devagar e fiquei olhando para aquilo. A luz azulada e fraca passava pelo vidro embaçado da lâmpada, que devia ter décadas de idade. Estendi a mão e puxei o cordão com cuidado. A força necessária para fazer o clique era maior do que parecia. Com certeza não teria ligado sozinha. Quanto mais pensava nisso, mais nervoso ficava, ainda mais quando a lembrança do comentário da vizinha sobre alguém dentro da casa voltou à minha mente. Pensando agora, eu deveria ter saído dali imediatamente só por segurança. Mas acho que é muito mais fácil do que as pessoas imaginam se convencer de que tudo não passa de um acaso. E se a luz tivesse acendido sozinha? Era tão antiga, então talvez estivesse com defeito. E novamente, as chances de alguém invadir justamente aquela velha casa eram minúsculas. Eu realmente sentia que precisava de uma prova concreta para acreditar nisso, e não podia ligar para a polícia por causa de uma simples lâmpada acesa. Não me entenda mal, aquilo era assustador e desconfortável, mas ao mesmo tempo, eu não achava que fosse motivo suficiente para entrar em pânico. Claro que depois daquilo, já não esperava ter uma boa noite de sono. Acendi de novo as luzes do quarto e fiquei lá dentro, com a porta fechada, mexendo no celular até bater o sono. Nos próximos 30 minutos me peguei várias vezes olhando para a porta e para o corredor que leva ao banheiro, como se fosse pura paranoia. Mesmo depois de todas as desculpas que inventei para mim mesmo, meu instinto dizia que havia algo errado. Eu só não sabia o que fazer a respeito. Já tinha checado a casa toda antes, mas pensei em verificar de novo. Levantei e abri a porta para o corredor do andar de cima. A casa estava estranhamente silenciosa. Dei alguns passos até o quarto de hóspedes e abri a porta. Ainda havia lá a cama antiga dos meus avós, os móveis e várias caixas empilhadas contra a parede. Um sentimento perturbador tomou conta de mim ao entrar ali. Eu sei que o objetivo era justamente procurar por qualquer coisa, mas assim que pus os pés no quarto, meu corpo travou. Meu coração acelerou como se fosse um alarme gritando para eu sair correndo dali. E então eu vi uma forma sob os cobertores em cima da cama. Ao olhar melhor, percebi devagar que era um corpo. Alguém estava deitado ali, coberto até em cima. O pânico me dominou na hora e tentei dar passos para trás, mas acabei tropeçando na borda do tapete e fazendo o assoalho de madeira ranger alto. Na mesma hora, a pessoa se sentou na cama rápido demais para estar dormindo. Na verdade, provavelmente já estava ouvindo cada um dos meus movimentos. Era um homem, mas foi só o que consegui ver antes de sair correndo do quarto. Ouvi seus passos pesados me seguindo logo atrás.
Não parei até sair da casa e correr pela rua até a porta da vizinha, a mesma com quem eu tinha falado mais cedo. Ela me deixou entrar e chamou ajuda. Fiquei aliviado quando os policiais chegaram rápido, mas o invasor deve ter fugido imediatamente porque já não estava mais lá. Nas semanas seguintes, meus pais ajudaram a fazer uma checagem geral de tudo que havia na casa, especialmente os objetos de valor, e não faltava nada. Ou se algo tinha sumido, não era nada importante. O que levanta a grande questão é por que ele estava lá. Muita gente acha que ele simplesmente sabia que ninguém morava na casa e resolveu ocupá-la, vivendo escondido. Mas o que mais me aterroriza e me faz pensar que talvez não fosse esse o caso, é que eu já estava lá havia 2 meses. Ou seja, ele tinha que saber que eu estava morando ali. Será que havia a chance de ele estar escondido, vivendo comigo todo esse tempo sem que eu percebesse? E o que teria acontecido se eu não tivesse descoberto e fugido? Mudei dali imediatamente e nunca mais voltei àquela casa. Provavelmente nunca voltarei. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, amantes de relatos. Desejo a todos uma ótima semana. Prefiro deixar meu nome em privado, só quero que alguém escute isso e, se puder, me diga o que foi que eu vi. Eu tinha quase 14 anos quando aconteceu. Moro na Colômbia, em um vilarejo do departamento de César. Naquela época eu morava só com meu pai. Meu pai tinha uma amiga da época do colégio, chamada Natalie, que morava em Barranquilla. Ela tinha acabado de ter seu primeiro bebê, e meu pai disse que era um bom momento para irmos visitá-la. Eu não me empolgo muito com bebês, mas vinha a Semana Santa, não teria aulas, e como eu gosto de viagens de carro, acabei aceitando. Saímos numa sexta-feira depois do jantar, naquele Chevrolet preto que meu pai tinha ganhado em uma rifa do trabalho. No começo tudo bem, como em toda viagem. Música, janela aberta e aquele calor da estrada que em pouco tempo dá sono. Depois de 1 hora paramos em um posto com loja de conveniência. Não era necessário abastecer, então meu pai estacionou de lado para não atrapalhar. Entramos para comprar besteiras. A loja era pequena, com poucas janelas. Estávamos meu pai, eu, um senhor trocando produtos vencidos, outro homem que nem virou para nos olhar e o atendente. Esse atendente era um rapaz distraído que anotava coisas em um caderno e a quem era preciso falar 2 vezes para responder. De repente começou a soar uma buzina lá fora. Ninguém deu atenção no começo, mas não parava. Eu disse ao meu pai que talvez ele tivesse estacionado errado. Ele se inclinou para olhar e nosso carro estava certo. O barulho vinha de uma caminhonete cinza parada na estrada sem se aproximar das bombas de gasolina. Simplesmente parada ali. Meu pai franziu a testa, saiu para ver o que queria e assim que cruzou a porta, a caminhonete arrancou e foi embora. Assim, sem mais nem nada. Pagamos, voltamos ao carro e seguimos viagem. Meu pai disse que devia ser algum desocupado querendo chamar atenção e logo esquecemos. Uns 40 minutos depois, alguém atravessou de repente a estrada. Meu pai conseguiu frear, não por perigo, mas pela surpresa. Era um homem de uns 30 anos, jaqueta cinza, jeans escuros, pele muito branca e cabelo preto. O estranho não era a aparência, mas a forma como ele andava. Ele avançava dando uns trancos, acelerava e diminuía, como se de repente caminhasse em câmera rápida e depois em câmera lenta. A postura também era estranha. Pescoço e cabeça para frente, antebraços flexionados e as mãos pendendo. Atravessou de um extremo ao outro e desapareceu no mato. Não carregava mochila, estávamos longe de qualquer cidade e não tinha motivo para estar ali. Meu pai murmurou. Algum drogado. Eu ri e disse que ele não podia chamar de drogado todo mundo.
mas 2 horas depois o mesmo sujeito apareceu de novo na estrada. Repito, o mesmo homem. Dessa vez não atravessava, vinha caminhando pelo acostamento no sentido contrário ao nosso. Passamos devagar ao lado dele. Meu pai me olhou e perguntou: "Não é o mesmo doido, né?" E eu disse que sim, embora fosse impossível. Não havia carros parados por perto, ninguém que o tivesse levado até ali, e ainda assim lá estava ele, com aquele passo esquisito e mal calibrado. Tentamos dar uma explicação, mas não conseguimos, e seguimos viagem. E então me veio um sono de outro mundo, como se tivessem colocado uma coberta em cima de mim. Eu quase nunca durmo em estrada. Quis reclinar o banco e percebi que meu pai também cabeceava para frente. Bati na coxa dele e gritei: "Ei!" para acordá-lo. Andamos mais alguns quilômetros e finalmente ele encostou. Disse que precisava de 20 minutos. Eu supliquei que não parássemos. Eu tinha um pressentimento horrível, que doía até as tripas. Disse que já faltava pouco e que era melhor seguir direto. Ele respondeu algo sensato, que preferia perder 20 minutos a bater o carro. Meu pai ia desligar o motor quando de repente percebi que ele não estava olhando para mim, mas para algo atrás de mim. Virei para a janela e lá estava ele outra vez, o mesmo cara. Agora caminhava normal, não igual bêbado. Apenas olhava para o chão como se procurasse algo e assobiava. 2 assobios curtos e um longo, de novo e de novo. Ele não levantou o rosto, não parecia interessado em nós, apenas passou ao nosso lado, pelo acostamento, com aquele assobio ritmado que me gelou. Meu pai sussurrou algo que não vou repetir, e eu só consegui gritar para irmos embora. Ele demorou uns segundos, como se estivesse verificando se o que víamos era real, e finalmente arrancou. Não falamos mais nada durante todo o caminho. Em Barranquilla, já com Natalie, meu pai contou sobre a buzina, sobre o homem aparecendo várias vezes e sobre o sono que nos pegou de repente. Ela se preocupou mais com a parte do sono. Disse que era assim que muitos morriam, dormindo ao volante. Perguntamos se tinham acontecido acidentes recentes naquela estrada. Ela disse que não tinha ouvido nada. Rezou com a gente, meio repreendendo meu pai, e ficamos em silêncio, como quando a gente não sabe se o que viveu foi algo de outro plano, de outro lugar, de outro tempo ou de outra realidade. Na volta não vimos nada remotamente suspeito. Por um tempo eu pensei que tivéssemos imaginado tudo, mas não encontro forma de explicar como nós dois poderíamos ter imaginado exatamente a mesma coisa, 3 vezes, em pontos diferentes, com aquele maldito assobio idêntico. Eu não vou dizer que aquilo foi um fantasma, mas aparecia onde não devia, como se caminhasse fora do nosso tempo. Ele não nos olhou, e nunca vi bem o rosto dele. Só me ficaram na memória a jaqueta, o jeito de andar e aquele ritmo de 2 assobios curtos e um longo. Continuamos usando essa estrada porque não há outra para chegar a Valledupar ou a Barranquilla, mas desde então pensamos 2 ou até 3 vezes antes de sair. Eu estava voltando de uma viagem de carro. Não foi nada demais, só visitando alguns parentes por alguns dias. Sempre odiei o fato da viagem levar quase 15 horas. Era tempo demais para fazer confortavelmente em um único dia, mas também não era longo o suficiente para justificar dividir e acabar fazendo a viagem durar o dobro. Eu sempre me forçava a fazer tudo em um só dia, o que tirava completamente qualquer prazer da viagem. Enfim, saí da casa dos meus parentes por volta das 3 da tarde, então estava dirigindo durante a noite. Não foi uma decisão inteligente. Eu já estava cansado e com sono à meia-noite, mas esse trecho da estrada não passava por cidades nem nada do tipo. Eram apenas estradas cercadas por floresta,
ou simplesmente um vazio total. De vez em quando aparecia um posto de gasolina e talvez algumas estradas de terra que levavam sabe-se lá para onde. Eu pensei que iria parar na primeira oportunidade que tivesse e pegar algo para me manter acordado. Um café, um energético, literalmente qualquer coisa. Encontrei um pequeno posto de gasolina um pouco mais adiante, no meio das árvores, à beira da rodovia. Parecia ser local, então talvez houvesse uma cidadezinha escondida atrás dele, embora tudo estivesse encoberto pelas árvores. Nem postes de luz havia naquela rua que passava atrás do posto. Quando entrei no estacionamento, percebi que aquele posto parecia um pouco estranho. Não era como os modernos, com a cobertura gigante sobre as bombas. Eram só algumas bombas expostas ao ar livre, sem iluminação nenhuma por perto. Mesmo o prédio parecia estar apagado por dentro. Resumindo, eu certamente teria pensado que o lugar estava fechado, ou até mesmo abandonado, se não fosse por 3 ou 4 carros estacionados ali. Ele realmente parecia um típico posto antigo, na beira de uma estrada deserta, com outros clientes também por lá, só que bem menos iluminado do que deveria. Mas como havia outras pessoas, presumi que ainda estava aberto. Estacionei ao lado dos outros carros e saí. Quando fui em direção à porta, tudo o que conseguia ver era meu reflexo no vidro, até que a abri. No instante em que empurrei a porta, todas as 4 ou 5 pessoas que estavam espalhadas dentro da loja imediatamente se viraram e olharam para mim. Não foi apenas um olhar rápido. Todos se moveram ao mesmo tempo e fixaram os olhos em mim. Os rostos dos homens eram duros, sem emoção alguma. Mas foi só isso que consegui ver, porque logo percebi que, além de estar absurdamente escuro, o lugar também estava vazio. As prateleiras ainda estavam lá, mas não havia nada nelas. Mesmo depois de notar isso e olhar de volta para os homens, eles continuavam me encarando, como se eu não devesse estar ali. Tudo isso durou uns 10 segundos, até que dei alguns passos para trás e deixei a porta se fechar, voltando rápido para o meu carro. Eu não fazia ideia do que era aquilo, mas parecia algum tipo de encontro de culto estranho em um posto abandonado no qual eu tinha entrado sem querer. Afastei-me dali e voltei para a estrada. Acho que foi uma daquelas situações em que você simplesmente prefere não pensar muito e seguir em frente. Porque 10 minutos depois, já tinha aceitado que nunca descobriria o que tinha visto e voltei a procurar outro posto de gasolina. Dessa vez, de preferência aberto e seguro. A estrada deserta, no entanto, não parecia nada promissora. Passaram-se mais 10 minutos quando faróis apareceram atrás de mim. Eu estava indo relativamente rápido, uns 20 acima do limite de velocidade, e como não havia outros carros na estrada, era a primeira vez em horas que alguém se aproximava. Logo surgiu outro carro atrás, talvez até mais de um. Não consegui distinguir direito porque as luzes se misturavam. Mas todos estavam se aproximando muito rápido. Passei para a faixa da direita para deixá-los ultrapassar, e o primeiro carro o fez, mas logo voltou para a minha frente. Eu já estava atento e diminuindo a velocidade um pouco, mas não esperava que eles freassem bruscamente. Quase tive um ataque cardíaco tentando fazer o mesmo e ainda desviar para não bater. Consegui parar a poucos metros do para-choque deles, com meu carro meio atravessado. Foi então que tudo fez sentido. Aquele era um dos carros do posto de gasolina. Olhei pelo retrovisor, pois outro carro parou logo atrás de mim e um terceiro encostou perto da porta. Em questão de segundos, vários homens saíram dos carros e cercaram o meu. Se isso tivesse acontecido de dia, e não em uma estrada deserta à 1 da manhã sem ninguém por perto, talvez eu tivesse tomado uma atitude mais cautelosa. Mas dadas as circunstâncias, senti que não tinha escolha senão arriscar uma fuga. Com os carros bloqueando todas as saídas, joguei o carro para fora da estrada e entrei no meio das árvores, não indo muito longe antes de pegar meu celular e abandonar o veículo. Saí correndo pela floresta.
Estava praticamente tudo escuro, mesmo a apenas 10 metros dentro da mata. Continuei correndo, ouvindo os passos dos homens atrás de mim. Mas conforme fui entrando mais fundo, acho que eles já não conseguiam enxergar nada para me seguir. Encostei-me em uma árvore e fiquei ali, talvez por uma hora inteira, sem ligar o celular. Eu tinha medo de que alguém ainda estivesse por perto e visse a luz da tela. Então fiquei sentado, apenas encarando a escuridão total, ouvindo as folhas balançando nos galhos acima de mim. Depois de uma hora, finalmente peguei o celular e usei o mapa para encontrar o caminho de volta até a estrada, onde consegui sinal suficiente para mandar mensagem para a polícia. Todos os carros haviam ido embora, exceto o meu, que ainda estava entre as árvores. Depois daquela longa noite, um guincho conseguiu retirar meu carro e, surpreendentemente, ele quase não tinha danos. Quem quer que fossem aqueles homens que me seguiram e tentaram me parar, nunca mais houve notícia. Acho que aceitei o fato de que provavelmente eles pensaram que eu tinha visto algo naquele posto que não deveria ter visto. E então me seguiram numa tentativa de se livrar de mim, seja me sequestrando ou me eliminando e escondendo qualquer evidência na floresta ao lado da estrada. A imagem de quando entrei naquele posto ainda está gravada na minha mente. Até hoje me assombra pensar no que poderia ter acontecido. Isso aconteceu quando eu morava em São Paulo. Minha casa ficava a cerca de 20 metros de uma loja dessas que estão em toda parte e que muitas vezes ficam abertas a noite toda. A janela do meu quarto ficava exatamente de frente para essa loja. Os responsáveis pela loja são 2 senhores idosos e por isso ela nunca fica aberta a noite inteira. Na maioria das vezes eles fecham e apagam as luzes por volta da meia-noite. Certa vez, alguns amigos e eu estávamos na minha casa comemorando o aniversário de um deles. Era 1:30 da madrugada e as bebidas estavam acabando. Um dos meus amigos olhou pela janela e me disse que a loja ainda estava aberta, com as luzes acesas, e que deveríamos aproveitar para comprar mais. Achei estranho, pois sabia que os senhores nunca ficavam até tão tarde, mas não pensei muito sobre isso. Eu e outro amigo fomos até a loja e, ao chegar, entramos e percebemos um cheiro estranho, como incenso. O senhor que eu conhecia estava na garrafa de café quente, servindo um copo, mas o café estava derramando sobre sua mão. Quando o cumprimentamos, ele saiu de um tipo de transe, sorriu e foi até o caixa. Muito preocupados, meu amigo e eu pedimos para comprar um saco de gelo. Ele nos disse que estava nos fundos e pediu que o seguíssemos, pois ele não podia carregar coisas pesadas. Passamos por uma porta até os fundos da loja e em um pequeno quarto estava a esposa do senhor sentada diante de uma mesa escura, iluminada apenas por algumas velas. Quando ela percebeu nossa presença, virou-se, revelando que havia uma cabeça de cabra em uma bandeja sobre a mesa. Ela disse: "Só faltavam vocês." Depois disso, me lembro que eles fecharam a porta à chave e apagaram as luzes. Quando voltamos para casa, nossos amigos perguntaram por que havíamos demorado tanto. Olhei no relógio. Eram 2:30 da madrugada. Passou-se quase uma hora, mas para nós parecia que foram apenas alguns minutos. Olhei pela janela e vi os senhores na porta da loja fazendo gestos com as mãos na direção de onde estávamos. No dia seguinte, fomos novamente à loja, mais por curiosidade do que por necessidade. Tudo correu normalmente, sem nada estranho. Os senhores foram tão simpáticos quanto sempre. No entanto, algo ainda me intriga. A mão do senhor não tinha nenhum sinal pelo café quente da noite anterior. Até hoje, isso é algo que nem meu amigo nem eu conseguimos entender. Antes de me mudar ainda à noite, olhava pela janela.
Apesar das luzes estarem sempre apagadas, sentia arrepio só de olhar para lá.